Vamos seguir ao vivo lá para Brasília. Parlamentares do Senado Federal devem avançar com projetos que mudam regras para as eleições. A Aline Beckett está acompanhando toda essa movimentação, as discussões que devem avançar a partir da próxima semana. Aline, bom dia. Isso mesmo, Lívia. A expectativa dos parlamentares é de que essas novas regras sejam aprovadas até outubro, para que elas já possam valer, ou pelo menos parte delas possam valer para as eleições de 2026. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, dentre essas novas mudanças, destacam-se ali o fim da reeleição para presidente, governador, também para prefeitos, e também uma unificação de mandatos, para que eles possam ali ter o mesmo tempo de mandatos, seguindo inclusive o mesmo calendário eleitoral também, tanto prefeitos como governadores, também como presidente, enfim, todos possam seguir juntos o mesmo calendário eleitoral. Essa proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Cajuru, ele que é do PSB de Goiás, e tem como relator também Marcelo Castro, do MDB de Piauí. Inclusive, o relator, Marcelo, ele chega a estudar uma transição para que, de fato, essas regras possam começar a valer definitivamente a partir já de 2030. Em relação à reforma do Código Eleitoral, existe algumas mudanças relacionadas, por exemplo, à reserva de vagas para as mulheres no Legislativo, que tenham ali pelo menos 20% das cotas e que nas prefeituras já tenham pelo menos 2 cadeiras ali destinadas de vereadoras para as vereadoras da cidade, as vereadoras eleitas. As regras também para o uso de inteligência artificial nas eleições, o índice de acerto das pesquisas eleitorais, mas sem a punição ali para os erros dessas pesquisas, e também uma quarentena de 4 anos para juízes, militares e promotores que queiram se candidatar. Eles precisarão ali se afastar do judiciário durante 4 anos para poder se candidatar e concorrer a uma disputa eleitoral. E também a autorização para as atividades políticas em igrejas e universidades, o que hoje não é permitido, mas aí passaria a valer a partir dessa definição do Congresso Nacional. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2021 e caso ele sofra agora algumas modificações no Senado, ele precisará retornar para a Câmara dos Deputados. Em relação à mudança da lei da ficha limpa, os senadores também estão debatendo isso. A gente viu alguns dias atrás alguns debates na Câmara dos Deputados para reduzir o tempo de 8 anos para 2 anos, e aí agora os senadores estudam que esse tempo de inelegibilidade possa contar desde a condenação. Assim, a pessoa, o político, ele tem o tempo de inelegibilidade reduzido, porque hoje a inelegibilidade ela vale após o cumprimento da pena. Então, no caso, os senadores querem desde já a condenação, porque aí reduz esse tempo. Já a Câmara estuda uma redução de 8 anos para 2 anos. Todos esses projetos agora relacionados à reforma eleitoral, mudança de regras, eles estão concentrados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde o presidente é o senador Otto Alencar, ele é do PSD da Bahia, com a relatoria também do senador Marcelo de Castro, que é o mesmo que é o relator da PEC que foi apresentada pelo senador Cajuru. A expectativa é de que eles possam debater agora, após o Carnaval, ainda esse mês, essas novas regras, essas mudanças eleitorais. Lívia. Obrigada pelas informações, Aline Beckett, direto de Brasília. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Momento de análises agora, Deise Ciocari. Muitas pautas densas, Deise, para que avancem no período necessário para já valerem para 2026. Alterações na lei da ficha limpa, essa própria PEC que tenta unificar as eleições nacionais e as eleições municipais, que também é muito polêmica, divide muito opiniões, quem pode e quem não pode concorrer, fim da reeleição. Olha só a complexidade dessa discussão. Vê espaço para que pelo menos alguma ou algumas avancem para já valer em 2026? Lívia,
Espaço tem, porque quando é para atender aos próprios interesses, o Congresso consegue, mas você falou uma coisa que é muito importante nessa análise, que é a complexidade dessas pautas. Então, essa tentativa recorrente de mudança nas regras eleitorais, muitas vezes impulsionada por interesses imediatos e cálculos políticos de curto prazo, menosprezam justamente a complexidade dessas pautas. Porque o que chama atenção nesse contexto atual é que a proposta, ela surge, essas propostas que a gente tem visto aí nas mudanças nas regras eleitorais, elas surgem, em primeiro lugar, sem uma mobilização social que legitime essa mudança e sem estudos aprofundados sobre os efeitos no funcionamento do sistema político, tá? Então, quando o Congresso propõe o fim da reeleição e a unificação de mandatos, esses setores do Congresso, eles podem tentar redesenhar o tabuleiro político em benefício próprio. Tanto é que existe uma pressa para que isso seja aprovado antes das eleições. Isso garantiria, Lívia, que lideranças emergentes não consolidem a sua influência em processos sucessivos. Ao mesmo tempo, isso oferece um novo modelo de disputa que favorece quem já detém e controla o poder sobre a máquina pública. Então, por isso esse interesse e essa pressa nessa discussão. Então, esse argumento de que a reeleição compromete a alternância de poder, ele é válido e ele é muito discutido, mas também é necessário reconhecer que essa mudança de regras no momento, ela pode ser um movimento para proteger os interesses específicos no jogo eleitoral. Então, a Casa Legislativa, ela tem mostrado em diversas ocasiões uma tendência a aprovar mudanças eleitorais de forma apressada, sem debater, sem a devida consulta à sociedade e sem um debate aprofundado sobre as consequências a longo prazo. Então, a reforma eleitoral, Lívia, ela não pode ser tratada como um instrumento para atender às conveniências do momento, mas como uma oportunidade para fortalecer a democracia brasileira. Então, me parece que essa pressa, tudo que ela não vai fazer é justamente fortalecer a democracia.